Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando agora a 17ª aula do curso Excel Boss do Zero ao Avançado. Na última aula a gente começou a criar a nossa planilha de controle financeiro pessoal e agora aqui na segunda aula a gente vai dar continuidade à criação dessa planilha. Então na primeira aula a gente já criou basicamente, né, o controle de caixa, onde a gente coloca a data, criamos uma fórmula aí, uma formatação condicional, onde fica vermelho toda a linha quando está em saída, fica verde toda a linha quando está em entrada, né, para ficar bem visual o que que tá, o que é receita e o que é despesa. E agora a gente está aqui criando agora a guia de janeiro, que é uma guia do mês, onde a gente vai ter aqui as informações o consolidado dos valores que a gente teve em janeiro, fevereiro, março. Então a gente primeiro vai criar a guia janeiro, beleza? Então aqui eu já tinha criado uma fórmula, basicamente um soma-sis para a entrada. Eu vou apagar e primeiro a gente vai criar o consolidado aqui dos dias, o consolidado dos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o final. Então o que eu quero que tenha aqui nessa guia janeiro? Eu quero que tenha os valores gastos no dia, mas eu também quero que tenha o que foi esses valores, o que foi entrada, o que foi saída, o que foi, qual tipo de despesa que foi. Então a gente vai usar basicamente essa base aqui primeiro. Então primeiro eu quero saber o que foi entrada e o que foi saída do dia 1, dia 2, dia 3 até o final. Então já vou colocar aqui. Segunda coisa, vamos lá na base. Eu quero, se for saída, eu quero saber da saída. Vamos dar um espaçamento aqui basicamente de 3 linhas. Vou até colorir de 3 linhas. E a gente vai colocar agora, se for saída, qual tipo de despesa é essa? Se é despesa fixa, despesa variável. E a gente vai colocar um por um de todos esses aqui até lá o final, dando um espaçamento aí de três linhas. Beleza? Receita fixa, receita variável. Se for receita fixa, eu quero saber quais são o valor gasto em cada uma. Então a gente vai lá até o final. 1, 2, 3, colou, conta 1, 2, 3 aqui, despesa fixa. Vai ficar bem grandezinha a planilha, mas é para ficar bacana o nosso visual dessa tabela, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, ok. E também eu quero saber o formato. Vamos fazer um consolidado do formato também. 1, 2, 3, ok. Então aqui ao lado eu já tenho as informações que eu vou puxar de entrada, saída, despesa fixa, despesa variável, receita fixa, receita variável, aluguel, aposentadoria, mesada, salário, tudo mais. Beleza? Vamos só colocar o cabeçalho dessas informações também. Então aqui vai ser, se for saída, despesa fixa variável, entrada, receita fixa e variável. Caso seja receita fixa, qual o tipo dela? Então a gente vai colocar o cabeçalho também. Depois a gente vai mexer no visual, mas por enquanto vamos fazer funcionar primeiro. Vamos criar as fórmulas, fazer funcionar essas informações aqui que a gente está trazendo, ok? Então formato, vamos lá no formato, pronto. Então vamos dar reajustar aqui, vou tirar essa cor amarela aqui, que era só para mim ter uma noção do espaçamento. Então até aqui tudo bem. Então vamos lá, vamos colocar uma borda, né? Eu gosto de utilizar uma borda mais grossa. Vamos colocar uma borda, eu quero uma borda, vamos colocar uma cor de linha da borda azul, só para dar um destaque. Ok, ok. Uma dica para vocês aí já. Caso você não queira vir aqui na grade de borda, se você selecionar e apertar a tecla no seu teclado F4, essa tecla F4 ela vai realizar a função que você fez anteriormente. Então, ó, como eu tinha colocado tabela anteriormente, a hora que eu aperto F4, ela também dá essa tabela. Só para vocês entenderem basicamente, ó. Se eu pintar aqui de amarelo e aqui eu não quiser vir aqui e clicar de amarelo, eu posso clicar na célula e apertar F4, ó. Todas que eu apertar F4 ela vai pintar. Beleza? Só para vocês entenderem como que funciona essa tecla de atalho F4, porque ela facilita bastante aí para não precisar ficar tendo que ir lá nas ferramentas para utilizar. Então vou colocar aqui também as bordas, todos eles. Ok, pronto, a gente já colocou as bordas, vamos colocar aqui em entrada e saída também. E em entrada e saída ficou faltando o cabeçalho registro. Então aqui eu já tenho a entrada e saída, eu já tenho todas as informações da tabela janeiro. Aqui eu tinha colocado, vou colocar uma borda aqui também, vamos colocar uma borda aqui, que vai ser uma borda das datas, né? E agora a gente vai começar a criar as nossas fórmulas.
Então, como eu já tinha explicado na aula passada, para mim criar as fórmulas agora, que já depende de mais de um critério, são mais de 2 critérios que eu vou utilizar, não dá para me utilizar a fórmula soma, a fórmula soma ela simplesmente faz uma soma de um intervalo. Não dá para me utilizar a fórmula soma-se, porque ela faz simplesmente a soma de um intervalo dependendo de um determinado critério ou condição. Então é um só. Então eu vou ter que utilizar a fórmula soma-sis. E aí na fórmula soma-sis o que ele me pede primeiro é um intervalo que vai somar. Então vamos lá na caixa. O intervalo que vai somar é a coluna I. Depois ele está me pedindo o intervalo do critério 1. O intervalo do critério 1 vai ser o dia. E agora ele está me pedindo qual que é o critério 1. O critério 1 vai ser o dia 1/1 de 2023. Agora ele está me pedindo também o intervalo do critério 2. O que é esse intervalo do critério 2? É se é entrada ou saída. Então eu vou lá na caixa, vou selecionar a coluna que tem a informação entrada ou saída. E agora aqui no janeiro eu vou selecionar a informação de entrada ou saída. Quando eu der um OK, ele já fez a soma para mim do registro entrada, da data do dia 1. E aí agora eu vou ter que replicar essa informação para todas as outras células. Se eu copiar e colar aqui, ó, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque essas informações elas estão pulando. A data eu quero que pule, só que a informação da entrada eu quero que ela fique fixa. Então, essa informação eu vou travar ela. E aqui também, no caixa, quando eu clico aqui, ó, ela também pulou. Caixa FF, não é caixa FF que eu quero. O caixa que eu quero, vamos apagar aqui porque deu um errinho na forma. A informação que eu quero não está no FF. Vamos voltar lá na caixa. Vou até jogar essa base para ali. Vamos voltar aqui na caixa. A informação que eu quero ela está na coluna II e na coluna DD. Então essa coluna eu quero travar ela também. Eu não quero que ela mude. Nenhuma dessas colunas, nem a coluna DD, nem a coluna EE, nem a coluna II. Que são as 3 colunas que a gente está usando na fórmula soma-sis. Então eu vou ter que travar essa coluna. A única coisa que eu quero que movimente é isso aqui em cima. Então o restante eu travo tudo. Vou travar aqui coluna e linha. Vou travar aqui coluna e linha, coluna e linha, coluna e linha. Então já travei aqui, aí eu tenho que travar aqui também. Então beleza, já fiz o travamento. Se eu copiar e colar aqui agora, ela já vai, ela continua, ela vai pulando. Opa, travei ali a data a gente não quer que trava. Então vamos destravar a data e vamos fazer a copiar e colar novamente. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu não precise ficar criando uma fórmula para todos os dias. Então aqui eu já estou copiando e colando a fórmula. O que eu preciso fazer para copiar e colar essa fórmula aqui, pessoal? Preciso fazer os travamentos corretos. Então eu preciso realizar o travamento correto dessa fórmula para que ela funcione. Então vamos fazer um teste para ver se ela está funcionando lá no caixa. Aqui agora eu vou fazer um lançamento do dia 2/1 de 2023. Vai ser um lançamento de entrada. Vai ser um lançamento de receita fixa. Informação de aluguel. Teste. O valor vai ser R$ 1.500 e a forma de pagamento vai ser em cartão de crédito. Agora, na hora que eu for lá em janeiro, ela tem que estar os 1.500 no dia 2. Ok, já está funcionando, beleza? Então aqui vamos fazer um teste no dia 31/1, só para fazer um teste mais longo. Dia 31/1 de 2023, peraí que ficou com uma vírgula aqui, de 2023 vai ser o registro de entrada, receita variável, herança, teste 1, teste 2, valor de R$ 587. Forma de pagamento vai ser no cartão de crédito. Ok, vamos lá em janeiro, vamos lá no dia 31 para ver se tem os R$ 587. Ok, que já tem os R$ 587. Como todas essas informações que está aqui são informações em valores, eu vou selecionar toda a tabela até lá no final e já vou mudar o formato e vou colocar em contábil. Pronto, já tem um formato aqui em contábil e a gente já conseguiu fazer o formato aqui, a entrada e desse mês. Agora aqui, nessa coluna de baixo, eu quero fazer a mesma fórmula, só puxando das mesmas datas, só que uma coisa vai ter que mudar. Eu quero que a informação ela não seja mais entrada. Então eu quero que a entrada, vou mudar o travamento. Eu quero que a entrada ela continue na mesma coluna B, mas que ela não seja a linha 8. Eu quero que a linha 8 ela fique destravada. Então a única coisa que eu vou fazer é, eu vou travar a coluna aqui em linha, vou travar a linha 2, porque eu quero que ela continue andando ali, mas eu vou destravar aqui no janeiro. O que é o janeiro? É o critério de entrada ou saída. Em janeiro eu vou destravar a linha, eu quero que a linha desça para a linha 9, desça para a linha 10, linha 11, linha 12,
e até o final, eu vou destravar essa linha, e agora essa linha aqui, a coluna ela vai continuar travada no B, mas a linha vai mudar. Então beleza. Se eu copiar agora ela aqui e colar aqui embaixo, a informação ela já alterou. Então essa informação aqui ela já mudou. Perceba que a informação que está aqui ela está ok, está travado ali o B, e agora eu vou travar a linha também, porque já está em saída, ok? Aqui eu vou deixar do mesmo jeito que está, e agora eu vou jogando ela para o lado. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar todo o campo aqui e só dar um Ctrl V. E agora a gente precisa fazer o teste se funcionou essa mudança de travamento que a gente fez. Vamos fazer um teste lá na entrada do dia 3/1/2023, entrada, receita fixa, aposentadoria, teste 3, valor de R$540, formato cartão de crédito. Vamos ir lá em janeiro para a gente ver. Dia 3, entrada, R$540. Então tá ok. Agora a gente vai fazer um teste no dia 2/1/2023. Agora o registro ele vai ser saída. Saída, despesa fixa. Em despesa fixa, animais de estimação. Teste 4. Valor de R$874. O formato eu vou colocar aqui de depósito. Só pra gente ver. Então o que tem que ter lá na guia janeiro? Tem que ter informação do dia 2/1, uma saída de R$874. Dia 2/1, uma saída de R$874. Vamos fazer lá na última coluna também, no dia 31 de janeiro, uma saída, para a gente ter uma noção se está funcionando. 31 de janeiro de 2023. Vou colocar aqui saída, despesa variável, cartão de crédito, teste 5, valor de R$1.250. Cartão de crédito, a opção. Vamos lá em janeiro, a gente vai no dia 31 para ver se tem esse valor. Opa, parece que tem um valor, mas a coluna não está cabendo do valor. Então, crescer a coluna um pouquinho aqui, R$1.250. Então, o que está acontecendo? Está funcionando. Então, o que a gente fez, pessoal? Vamos já recapitular. Eu criei uma fórmula soma-cis que a gente aprendeu no curso. Essa fórmula soma-cis, para que eu não precisasse ficar criando uma por uma, em cada dia, em cada critério, tanto de entrada e saída, a única coisa que eu alterei foi os travamentos dessa fórmula. Eu travei onde que seria viável para mim mudar. Lembra que quando eu não travo a coluna, se eu copio aqui, ó, vamos dar um exemplo, jogo aqui embaixo, eu não travo ela, essa informação ela desce, todas as informações que não estão travadas, ela desce para acompanhar a linha onde eu colei. Se eu colar ela lá embaixo, ela vai descer lá para baixo. Então a fórmula, se ela não está travada, ela acompanha. Então agora, uma coisa bem interessante. O que eu quero agora aqui em saída, despesa fixa e despesa variável? Eu quero a mesma fórmula soma-cis, só que agora eu quero trocar as colunas que elas estão. Por quê? Registro é uma coluna. Qual que é a coluna de registro? Coluna EE. Só que agora a saída ela está em outra coluna. Onde que está a saída? Na coluna de tipo, que é despesa fixa ou variável. Então ela está na coluna FF. Então eu vou copiar essa fórmula aqui embaixo e eu vou alterar ela. A data está correta? Está correta. O critério que está buscando está correto? Eu quero buscar o critério de despesa fixa? Quero buscar o critério de despesa fixa, então está correto. Só que aí a gente precisa entender se as colunas aqui elas estão puxando os critérios corretos. Caixa 1, que é o intervalo da soma, tá correto? Vamos lá. Tá correto, caixa 1. Caixa DD, que é um dos critérios também. Vamos selecionar aqui só para a gente ver qual critério que é. Caixa DD é o intervalo do critério 1. Intervalo do critério 1 tá na coluna DD, tá na data, tá correto? Beleza, tá correto. E qual que é o critério 1? O critério 1 é janeiro, guia janeiro, coluna D2. Cadê guia janeiro, coluna D2? Critério também está correto, ok? Agora aqui nesse próximo critério, que é o segundo critério que a gente colocou na fórmula, intervalo de critério 2, é o caixa, está na guia caixa, na coluna EE. Coluna E está em registro. Opa, aqui já está errado. Já não quero mais somar o registro. O registro eu já somei no tópico anterior. Agora eu quero somar o tipo, e o tipo é na coluna FF. Então aqui eu vou ter que alterar. Nessa coluna aqui, janeiro, no intervalo do critério 1, eu quero colocar agora ela, vou até apagar, eu quero colocar ela na coluna FF.
E aqui, janeiro B13 é o critério dessa coluna que eu coloquei. Então, qual critério que tem que ser aqui? Tem que ser ou receita variável, receita fixa, ou despesa fixa, ou despesa variável. Então, vamos ver se está sendo uma dessas. Coluna de janeiro. Ainda não está selecionado. Vou apagar e vou selecionar. Despesa fixa. Deixa eu dar um OK. Intervalo de soma. Acabou alterando o intervalo de soma. Vamos apagar aqui e vamos colocar o intervalo de soma normal. Tem que saber muito esse controle aqui de intervalos. Vamos apagar, vamos colocar ele. Vamos dar um OK. Caixa FF, intervalo de critério 2. Ela está resultando em um erro. Vamos apagar e vamos lá no caixa FF. Cliquei. Tá tendo algum sinal aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Intervalo de soma, caixa II. OK. Intervalo de critério 1 é DD, tá OK. Intervalo, critério 1, janeiro. No critério 1, janeiro está incorreto. Qual que é o critério 1, janeiro? A gente precisa colocar. Critério 1, janeiro, que está na coluna DD, é a data. Então, critério 1, janeiro é dia 1 de janeiro. Agora deu certo. Intervalo do critério 2 é o caixa FF. Vamos ver o que está acontecendo no caixa FF. Aí, ó, perceba que a hora que eu clico aqui, ele muda ali, por isso que está dando essa confusão. Caixa FF. Cadê? Caixa FF aqui. OK. E o critério 2, janeiro, B13. É esse critério. Quando eu clicar em OK, agora sim eu consegui organizar a minha fórmula. É meio confuso, só que por que eu consigo fazer isso de uma maneira mais prática? Porque eu já consigo ler a fórmula. Eu já consigo pegar a fórmula e consigo enxergar da onde que ela está puxando, de qual coluna que ela está pegando, quais são as informações que tem dentro dela, e essas informações que tem dentro dela, qual é o critério de cada uma. Então aí eu já consigo ter uma noção. Então aqui tá OK, tá puxando despesa fixa do dia 1, do dia 1 de 2023, tá puxando do FF, tá puxando do DD e tá puxando do II, que são os três critérios que eu coloquei. O critério do intervalo de soma, o critério primeiro que é o tipo e o segundo critério, o primeiro critério que é a data e o segundo critério que é o tipo, receita variável. Então eu poderia criar essa fórmula do zero? Poderia. Por que eu não criei essa fórmula do zero? Porque para mim é muito mais fácil modificar a fórmula do que ficar criando um tanto de soma cis um atrás do outro. E agora a gente vai continuar modificando essas fórmulas. Vamos continuar modificando a fórmula, que é, agora eu quero, essa fórmula já está funcionando, só que agora eu quero que a despesa fixa não altere. Então a despesa fixa, eu vou travar ela no mesmo lugar que ela está. O de janeiro, eu não quero que a coluna desça, então eu vou travar, eu não quero que a linha mude, então eu vou travar simplesmente a linha e vou deixar a coluna destravada, OK. E aqui na coluna D e nos critérios que estão lá no intervalo de soma e no intervalo do critério, eu quero que fique travado. Vou dar um OK. E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar ela e ir jogando para o lado. Ou então eu posso só copiar, selecionar tudo até o dia 31 e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que aí já vai copiar a fórmula. Aqui está puxando R$874. O que é esse R$874? Provavelmente lá na guia caixa tem uma despesa saída aqui, ó, tá vendo? Saída, R$874. Tem uma despesa saída. Essa despesa saída, ela também é uma despesa fixa, por isso que está puxando aqui embaixo também. Então vamos dar uma olhada se lá tem isso. Despesa fixa no dia 2/1, despesa fixa dia 2/1, no valor de R$874. Então está funcionando perfeitamente. Tudo isso aqui agora, pessoal, eu vou fazer em todos esses tópicos, para ficar fixado na mente de vocês. Então, basicamente, essa aula aqui agora, ela vai ser de uma maneira de criar a fórmula e de mexer em travamento e destravamento de fórmula. Então, a fórmula que a gente está utilizando agora é só um soma cis. É uma fórmula básica, uma fórmula avançada, e mais avançado ainda é saber mexer na fórmula sem precisar recriá-la, saber só mexer nos travamentos dela. Então aqui agora, a hora que eu copiar e jogar essa fórmula aqui embaixo, o que está acontecendo? A data ela tá OK, os critérios tá OK, tá no mesmo lugar que eu quero que busque, só que essa despesa aqui ela não tá OK. Eu posso simplesmente destravar ela ou eu posso só arrastar ela para baixo. Despesa variável. Arrastei ela para baixo, toda a minha fórmula ela já fica OK. Ó, bem fácil, posso copiar e jogar aqui. Vamos fazer o teste? Por que não está aparecendo nada aqui, só tracinho? Ah, no final apareceu, 1.250. Então quer dizer que aqui no caixa eu tenho uma despesa variável no valor de 1.250 no dia 31/1.
Então já consigo ter essa informação consolidada. Vamos fazer mais um teste? Vamos alocar, vamos lançar uma despesa no dia 1/1 de 2023. Só um minuto. 1/1 de 2023. Vamos lançar uma saída de despesa variável de alimentação, teste 6, no valor de R$450, no formato de Pix. Então, a hora que a gente for lá em janeiro, no dia 1/1 de 2023, eu tenho uma despesa variável no valor de R$450. Então, tá funcionando, minhas fórmulas estão funcionando, beleza? O que a gente vai continuar fazendo, pessoal? Vamos continuar usando essas fórmulas lá para baixo. Só que aqui já é uma coisa interessante. Tanto essa coluna de saída quanto essa coluna de entrada, o critério delas para me selecionar fica no mesmo lugar, que é a coluna FF. Então a única coisa que eu vou precisar fazer aqui é copiar, colar aqui embaixo, arrastar esse critério. Espera aí que eu selecionei sem querer o B13. Vou dar um Ctrl Z. Arrastar esse critério aqui para a receita fixa, porque a data ela continua a mesma. Então agora eu já tenho a fórmula consolidada em receita fixa. Da mesma forma eu posso clicar, arrastar aqui para baixo. Por que ela não está descendo, Glênio? Porque ela está travada, então eu tenho que descer ela manualmente. Olha lá, ó, manualmente eu desço. Opa, já apareceu a informação de receita variável de R$2.050. Vamos ver essa informação de receita variável de R$2.050 no caixa? Vamos caçar, receita variável, no dia 1/1, achei. Receita variável dia 1/1 de R$2.500. E vai ter uma receita fixa também no dia 1/2 de R$2.500. Por isso que aqui tem receita fixa no dia 1/2 de R$1.500. Pronto, a fórmula ela já está funcionando. Eu nem preciso modificar muito essa fórmula aqui não, já está funcionando, já está ficando legal, a gente já está tendo um consolidado na nossa guia janeiro. Lembra, galera, que tudo isso que eu estou criando na planilha é de uma maneira mais fácil. Eu quero ensinar vocês a criar a fórmula, mas eu quero que vocês saibam modificá-la da maneira mais fácil. Agora que esse grupo aqui agora de receita fixa, receita variável, despesa fixa e despesa variável, elas estão em outra coluna. Vamos lá descobrir em qual coluna que elas estão? Na coluna categoria. Então aqui na coluna categoria eu tenho as opções bônus, comissão, herança, investimento, animais de estimação, assinatura, serviço. Então todas essas informações daqui até aqui embaixo, elas estão numa única coluna, que é a coluna GG. Então o que eu vou precisar fazer aqui na minha fórmula? Eu vou copiar ela, vou colar aqui embaixo, eu vou precisar arrastar essa informação aqui para baixo, eu vou destravar a informação da linha e vou travar ela somente na coluna B. E agora eu preciso alterar uma coluna, que é a coluna de um dos critérios. Qual é a coluna desse critério? É a coluna do critério caixa FF. Porque antes esse FF estava ok aqui, porque essa informação de despesa fixa e despesa variável, ela estava na coluna FF na guia caixa. Agora não. Agora a informação que eu quero, ela está na coluna GG. Então eu posso vir aqui manualmente alterar, ó, coluna GG. Quando eu dou um OK, ela já está buscando para mim a data correta, ela já está buscando para mim um intervalo de soma correto. Na caixa D, vamos ver, lembrar o que é o caixa D ali? Caixa D é a data, então a data ela não muda. Então ela já está buscando a data para mim. E agora no intervalo de critério ela está buscando a caixa GG. Então por que não tem nenhuma informação no dia 1/1 de 2023 de aluguel? Porque aqui na nossa tabela não tem essa informação. Vamos lançar uma informação dessa, dia 1/1 de 2023, entrada, receita fixa, aluguel, teste 7, valor de aluguel R$800. Isso é um aluguel que eu tenho aí, digamos que a gente tem uma casa que a gente alugou, foi em transferência. Agora quando eu vim em janeiro, opa, aqui o aluguel R$800. O que eu posso fazer? Eu posso copiar ela e colar aqui, que o aluguel vai continuar, a data vai mudar e as informações ali vão continuar. Então eu posso copiar, arrastar a coluna T lá no final e dar um Ctrl C, um Ctrl V. Agora quando eu clicar aqui no Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo, ela vai descer automaticamente. Tudo está travado da maneira que eu quero. Então eu posso usar essa informação em todas as tabelas até ali embaixo agora. Ó, para você ver que interessante. Ao invés de eu ficar criando um tanto de fórmula e eu quero facilitar o meu trabalho, agora eu posso pegar essa informação e ir colocando ela em todas as informações aqui embaixo. Só usando Ctrl C e Ctrl V. E ó, pra você ver como eu já estou conseguindo preencher as minhas informações. Agora a gente vai fazer um teste. Se
Eu vou lançar aqui no nosso caixa um registro do dia 31/1 de 2023, no registro entrada, numa receita fixa, no tipo de outros, teste 8, no valor de R$ 1.800, no formato de cartão de crédito. Quando eu for lá em janeiro, lá no dia 31, em outros, vai ter que ter R$ 1.800. E aqui já tem. Então eu já vejo visualmente que está funcionando. A tabela está conseguindo puxar a informação. O SomaSys utilizando a estratégia de travamentos, o nome disso aqui é estratégia de travamentos. Ela está funcionando, então eu estou conseguindo fazer com que a fórmula trabalhe para mim sem que eu precise ficar criando várias delas. Como essa fórmula aqui, ela continua na mesma coluna, se eu puxar e jogar ela aqui para baixo, ela já cai e continua na mesma coluna. Então eu posso usar ela para todas as informações embaixo. Ó, para você ver o trabalho que eu estou economizando, o tempo que eu estou economizando, só fazendo um Ctrl C e um Ctrl V, utilizando estratégia de travamentos. Vocês têm que entender essa estratégia de travamentos. E para entender a estratégia de travamentos, você precisa saber ler a fórmula. E isso a gente aprendeu no curso. Saber ler coluna, saber ler linha, endereço, saber ler da onde que está buscando, saber para que serve travamento de coluna e travamento de linha. E aí quando eu aprendo isso, eu consigo utilizar, vamos usar o pincelzinho de formatação aqui, eu consigo utilizar todas essas informações. Ó, pra você ver, a gente está criando uma planilha de controle financeiro pessoal avançada. Não é aquelas planilhazinhas que só tem entrada e saída, quanto que eu tenho de caixa, é uma avançada em detalhes, só utilizando fórmula e estratégia de travamento. Opa, dei um Ctrl C, Ctrl V aqui. E por quê? Qual é o meu conselho para vocês fazerem um teste? Toda vez, por exemplo, aqui tem um presente. Eu vou fazer um teste no presente aqui numa data do dia 7/1. Então, eu vou fazer um lançamento aqui, ó, dia 7/1 de 2023. Entrada. Ah, não, acho que é ali a saída já, né? Vamos dar uma olhada. Presente, receita variável. Então, eu ganhei um presente. Vamos colocar entrada, receita variável, presente, teste 9. Esse presente que eu ganhei foi um presente de um Pix de R$ 120. Então lá no dia 7/1 de janeiro, agora em presente, vai ter que ter esse valor. Vamos caçar presente, dia 7/1, R$ 120. Pronto, está funcionando perfeitamente. Não muda nada da despesa para a despesa fixa também. Eu posso copiar aqui e eu posso colar tudo aqui embaixo, que ele já vai vir puxando, ó, certinho. E aqui eu posso copiar agora e colar isso. Vamos decorar a linha para não colar errado, linha 54. Então vou colar até ele no final na linha 54, até a linha HH. Então aqui eu vou fazer essa cola. Vamos voltar. Copiei linha 42 até a linha 54, na linha TH. Ok, pronto. Ó, pra você ver o tanto de fórmula que eu estou criando, tanto de fórmulas que eu estou criando, só no Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui é estratégia de travamento. Vamos continuar porque a gente precisa terminar isso aqui a nossa de janeiro. Então aqui depois a gente vai começar a mexer com formatação condicional, bonitinho, para aprender mais coisas. Mas vamos finalizar esse passo a passo aqui. Ele é meio chatinho, só que já eu quero deixar claro para vocês. Excel, pessoal, não é uma coisa para você ficar se divertindo o tempo todo. Excel vai ter algumas coisas que o trabalho vai ser rotineiro, o trabalho vai ser repetitivo, então você vai ter que estar fazendo esse trabalho diversas vezes. E aqui a gente tenta achar uma maneira de não precisar fazer o trabalho repetitivo o tempo todo. Então, ó, mesma quantidade tem despesa fixa, tem despesa variável. Então, eu só vou copiar da célula 58, da linha 58 até a linha 70, e eu vou até a linha H, 58 até a 70. Ok, já copiei. Agora aqui já muda a coluna. A coluna agora é formato. Eu posso copiar essas fórmulas e colocar aqui, mas eu vou ter que alterar ela. Mas vamos fazer diferente. Vamos criar a fórmula novamente para vocês, para ficar fixado na mente de vocês. Igual SomaSys, intervalo, que vai ser a soma, que é o intervalo dos valores que eu estou lançando. Intervalo do critério 1, que é o intervalo da data. Critério 1 é a data, vamos selecionar ela lá em cima. Depois, intervalo de critério 2. O que é o intervalo de critério 2 que eu quero? O intervalo de critério 2 é o formato. Agora eu quero o critério 2, o tipo do formato. Dou um OK e aqui eu já acabei de criar ela. O que é que eu preciso fazer aqui novamente? Eu quero que essa informação, que é um dos critérios da minha fórmula,
que ela continue na coluna 2, ela continue andando, pulando casinha lado a lado, mas eu não quero que ela desça a coluna, porque se ela descer, vai ficar errado, ela não vai puxar a minha data, porque a minha data ela tá em colunas, ela tá uma do lado da outra, então eu vou ter que travar essa célula lá em cima. E o que eu travo nela? Só travo a linha. Então, para mim travar a linha, eu deixo um cifrão atrás da linha 2. Essa informação do cartão de débito, eu não quero que ela vá para o lado, eu quero que ela só desça. E para ela descer, eu tenho que travar simplesmente a coluna. Então, eu deixo um cifrão atrás da coluna B. Aqui, no intervalo de soma, vai ser o mesmo para todos. Então, eu travo o intervalo de soma todo. O critério 1 vai ser o mesmo para todo, o intervalo do critério 1. Então, eu travo esse intervalo do critério 1. E o intervalo do critério 2 vai ser o mesmo. Então, eu travo ele também. Agora, se eu clicar aqui e descer ele para baixo, ó, ele vai puxar cartão de crédito, vai puxar transferência e vai continuar na data do dia 1. Quer ver? Continuar na data do dia 1. Então eu posso simplesmente copiar e colando aqui, que ele já vai me dando o resultado. Quando eu copiar e jogar ele ali, ó, linha 74 até a linha 79, e lá no até o AH, e dar um OK, ele já trouxe todas as informações. Então o que a gente fez aqui em pouco tempo, vamos ver, deixa eu pensar, em meia horinha, a gente já conseguiu criar toda a nossa guia de acompanhamento numérico. Agora eu vou selecionar toda essa guia aqui, vou selecionar toda essa coluna aqui e vou centralizar ela. Para mim não ficar centralizar célula por célula, eu vou selecionar essa célula aqui, a coluna inteira, e vou clicar ali no alinhamento de texto. Então eu estou centralizando o texto e estou alinhando o texto ao meio, ok? Eu quero mudar as cores dessa célula também. Essas aqui de cima eu não quero mudar, eu só quero mudar a de baixo. Então eu vou apertar Ctrl, seguro o Ctrl do teclado, seguro o Shift, aperto a tecla para baixo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar, toda vez que eu aperto a tecla para baixo, ele vai até a última célula que tem informação, ó, uma por uma. Então eu vou chegar até lá no formato. Cheguei no formato, agora eu vou apertar a célula, eu continuo apertando a tecla de atalho Shift e a tecla de atalho Ctrl, as duas ao mesmo tempo, e agora eu aperto a setinha para a direita. Aqui a setinha para a direita agora ele vai selecionar tudo, então para mim pode ficar bacana, porque já selecionei toda a informação, só que eu não quero selecionar até ali, eu não quero mudar isso tudo. Então eu preciso tabelar essas informações. Então primeiro eu vou segurar aqui com o mouse, eu vou mudar essas cores, eu vou colocar em branco a cor dessas células. Eu já centralizei todas elas e coloquei ao meio, beleza, já está tudo aqui centralizado e ao meio. Agora eu quero reajustar as colunas, então eu seleciono elas um duplo clique, já reajustei todas as colunas. Agora uma coisa melhor, eu não quero reajustar as colunas, eu quero que todas as colunas tenham um tamanho igual. Então eu posso selecionar todas elas e mexer em uma coluna só. Quero que todas elas tenham a largura de... Ixi, 90 ficou muito grande. Quero que todas elas tenham a largura de 80. 80 já não dá para ver a informação, então 80 não vai ser legal. 89 fica muito grande. 84 fica uma informação bacana. Então beleza. Então aqui eu já tenho todas as informações. O que eu vou fazer agora? Eu vou pintar tudo de branco. Depois eu vou pintar as células todas de azul. Vamos pintar todas de preto, melhor. Porque aqui eu já tenho a informação, ó. Toda a informação que tem aqui já está correta. Já está centralizada. O que isso significa? Que no dia 1/1 eu tive, independente se é saída ou entrada, eu tive uma movimentação em depósito de R$ 2.500. Tive uma ideia aqui bacana, tive uma ideia bacana. Porque aqui essa informação do depósito, ela só tá me falando se é depósito. O que eu posso colocar aqui para ficar legal? Eu posso colocar a informação de depósito, tanto as informações de formato, tanto de entrada quanto de saída. Então eu vou dar um espaçamento de 2 casinhas, vou copiar aqui embaixo e aqui vai estar escrito formato saída, formato entrada. Então agora eu vou ter que mudar as fórmulas. Por que eu vou ter que mudar as fórmulas? Porque a minha fórmula soma-cis, ela está com critério só de buscar o valor de cartão de transações em cartão de débito, cartão de crédito e o valor de transações desses critérios aqui. E agora eu vou ter que adicionar mais um critério. O que eu faço? Eu adiciono um critério que é intervalo do critério 3. Vou lá na minha caixa, intervalo do critério 3 agora vai ser registro. Esse registro aqui, o critério dele vai ser entrada. Então só vai somar os critérios que forem entrada.
ok? Ó, pra você ver o que eu fiz. Agora eu vou travar essa fórmula aqui. Isso aqui eu não preciso travar porque eu escrevi. E agora aqui dentro tem o formato em entrada, o formato de saída. Formato entrada, formato saída. O que isso está querendo dizer? Que aqui só vai consolidar as informações que tiverem, os valores que eu tiver recebido de receita em cartão de débito a ter outro, e aqui só vai ter os valores que eu tiver tido de despesa em cartão de débito a ter outro. Então já vou deixar assim, ó, vai ficar bem mais detalhado, bem mais detalhado. Então agora eu vou copiar essa informação e vou descer ela, ó, que ela vai continuar descendo. Ali vai continuar a mesma coisa. Então agora eu vou copiar ela aqui, vou colar até ali na última coluna. Opa, fiz errado, dei um Ctrl C. Vou copiar ela e vou colar até a última coluna. Ok. E aqui da mesma forma eu vou alterar. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um intervalo de critério. Agora vai ser o intervalo de critério 3. Qual que é esse intervalo de critério 3? O registro. O que eu quero que busca nesse registro? Eu só quero que some as informações que tiverem escrito saída. E aí o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que travar o intervalo do critério saída. Agora que eu travei, eu posso copiar e colar ele aqui. Copio tudo e colo aqui embaixo. Ok. Então agora eu acabei de finalizar, time, eu acabei de finalizar o nosso primeira guia, que é a primeira guia do mês de janeiro. Acabei de finalizar essa guia. Então a gente vai trabalhar ela um pouquinho. Registro entrada e saída, eu acho que seria interessante a gente pintar aqui de verde, né? Para mostrar que a entrada é verde e saída a gente vai deixar vermelho, que saída não é uma coisa legal. Então saída vermelho, beleza? Registro, a gente vai deixar uma cor aqui mais neutra para não ficar. E a cor da borda a gente vai alterar também. Cor da linha, vamos deixar branca essa cor da linha e vamos alterar ela. Pronto. Não gostei muito dessa cor da linha não, vamos mudar a cor dela de novo. Vamos deixar uma cor da linha preta. Beleza, assim tá bacana. Então aqui é só pra gente ficar um visual legal. Então saída, eu vou pegar o pincelzinho de formatação e vou colocar tudo que for saída, tudo que for de despesa, saída, né? Eu vou colocar em vermelho. Despesa variável, despesa fixa, formato saída, ok. E agora tudo que for da entrada, eu vou usar o pincelzinho de formatação. O que eu estou fazendo aqui? Estou dando um duplo clique em cima, que eu posso usar ele em outras informações. Opa, em aluguel não. Dou um duplo clique para mim poder usar ele mais de uma vez. Receita variável, formato de entrada. Então, por que isso? Para mim ter um visual melhor. Para mim já ter um visual aqui melhor. Registro, eu acho que a gente pode deixar uma cor mais neutra. Uma cor neutra, só para não ficar tão como se pode dizer, tão chamativo. Então aqui eu já coloquei, agora aqui despesa fixa e despesa variável, vou colocar uma tonalidade de um vermelho, vamos em mais cores, vamos colocar um vermelho mais claro, de um para o outro. Agora eu acho que aqui a gente tava pensando em colocar uma cor diferente, só que eu acho que não vai ficar bacana agora no momento. Vamos deixar só em branco. Vamos deixar do jeito que tava, azulzinho, que aí depois a gente altera. Só para dar uma diferencial do que é despesa fixa do que é despesa variável. Então aqui agora eu vou colocar uma borda para mim saber essas informações que são informações desse quadrante. Então vamos colocar uma borda em todos eles. O que eu posso fazer aqui, ó, já que eles estão separados, eu posso clicar em uma das células, apertar Ctrl T, que ele vai selecionar toda a célula e aí eu posso colocar a borda. Ctrl T, coloco a borda. Ctrl T, coloco a borda. Para que serve o Ctrl T, time? Para selecionar toda a tabela. E por que não seleciona toda a tabela da guia? Porque a tabela ela só conta até onde tem informações. Da borda aqui até essa borda aqui tendo informações. Se não tiver mais informações, ela não conta mais como tabela. Então vamos colocar todas as bordas, todas as bordas, todas as bordas e todas as bordas. Beleza, já temos todas as bordas aqui. Agora a gente vai começar a mexer com o visual da nossa tabela. Só que antes de mexer com o visual da minha tabela, tá faltando uma coisinha. O que tá faltando aqui? Tá faltando o consolidado. Então aqui tá faltando o consolidado. Onde que eu posso colocar esse consolidado aqui que vai ficar bacana? Deixa eu pensar. O
que é o consolidado que a gente tinha combinado aquela vez? Vamos escrever só para a gente lembrar. O consolidado é receita, que é o valor de entrada, todos os valores que tiveram de entrada, a despesa, que é todos os valores que tiveram de saída, e o saldo, que é a receita menos a despesa. Então essas aqui são as três informações que a gente precisa alocar aqui. Vamos pintar aqui, que vai ser, a gente vai utilizar, vamos fazer ela desse jeito aqui mesmo, só para a gente já ter uma noção. Para mim saber qual que foi a receita do mês de janeiro, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer uma soma de toda a entrada que teve em janeiro. Então vou colocar o igual soma, vou selecionar um intervalo, que é esse intervalo aqui. Esse intervalo ele pega toda a entrada que teve em janeiro e vou dar um OK. Então a receita que a gente teve em janeiro foi de 7.847. Despesa, eu vou ter que fazer uma soma também, igual soma. O que a soma faz? Ela soma um intervalo. Então vou ter que somar todo o intervalo de saída aqui agora. Esse intervalo de saída, dou um Enter. Então isso aqui eu tive de receita e despesa. O saldo é igual a receita menos despesa. Então é isso que eu tenho de saldo. Beleza? Então aqui a gente já fez isso aqui. Depois a gente vai colocar ela mais bonitinho. Vamos utilizar umas caixas de texto, vamos utilizar umas formas. Mas isso aqui é só para a gente ter a noção do que está acontecendo aqui. Ok? Tem uma ideia. Melhor do que colocar embaixo das datas é colocar em cima delas. Então eu vou inserir algumas colunas aqui. Acho que esse espaçamento aqui tá legal. Eu vou recortar e vou colar ela aqui em cima. Beleza. Vou recortar novamente e vou colar aqui embaixo. Ok. Essa aqui eu vou apagar, vou dar um delete. Vou colocar a borda branca. Vou tirar sem borda. Aqui. Acho que aqui tá legal. Interessante. O que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? Por que deu erro aqui? Porque como eu copiei e colei lá em cima e não estava travada, a fórmula ela mudou. Então essa fórmula eu vou ter que mudar ela manualmente. De despesa eu vou ter que subir para saída e o saldo ele continua ok. Beleza? Então aqui tá tudo certinho. Aqui vai me levar para lá, aqui vai me levar para janeiro. Então eu tenho a receita, a despesa e o saldo. Ok, já tenho as informações aqui. Aqui eu já tenho informações do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 5 e 6. Então todas as informações já estão aqui. Então aqui eu utilizei uma fórmula soma, cis com estratégia de travamento usando 2 critérios. E aqui no final eu utilizei um soma cis utilizando 3 critérios. Então essa é a única diferença aqui dessas guias. Perceba que essa planilha de controle financeiro pessoal, ela é um pouco complexa, mas não usa muitas ferramentas até então. A gente não está utilizando muitas ferramentas. E agora a gente vai começar a utilizar a formatação condicional. Para que eu vou utilizar a formatação condicional? Porque eu quero saber que dentro da minha guia entrada aqui em janeiro, eu quero saber qual dia que mais teve entrada e qual dia que teve menos entrada. Então eu vou utilizar a formatação condicional, conjunto de ícones, e vou utilizar uma setinha. Essa setinha, perceba que agora que eu coloco ela, a informação ali dentro ela acaba ficando curta, então vou ter que crescer. Olha pra vocês verem, a informação ela ficou um pouquinho curta, então a gente vai ter que crescer um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar 103 pixels, beleza? A largura aqui ficou legal, ó. Minha entrada eu já percebi que R$3.300 foi o meu maior número, porque foi o meu menor. Depois 540, aqui tá tudo menorzinho porque não teve, e aqui 120 foi menor. Então a gente já começou a usar uma formatação condicional aqui dentro. Em saída eu vou ter que usar a formatação condicional também. Só que a formatação condicional de saída ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Vocês concordam comigo? Opa, vamos dar um Ctrl Z aqui. Você concorda comigo que em entrada, quando tá verdinho, é porque eu quero ver de maneira positiva? Eu quero que esteja com a seta para cima o dia que eu mais faturei, o dia que eu mais ganhei dinheiro. Eu não quero ver esse valor aqui, que é o meu maior valor, com a setinha para baixo. Não é uma coisa negativa para mim, é uma coisa positiva. Por isso que eu uso a setinha indicando para cima. E na despesa, qual que é o contrário da despesa? A saída. Eu quero que a setinha seja vermelha quando esse valor que for o maior. Então a gente vai usar o mesmo conjunto de ícones, só que a gente vai usar ele com a configuração inversa. Quando o número for maior, vamos adicionar aqui só para vocês verem.
eu vou adicionar a formatação, vou selecionar todo, vou adicionar a formatação de conjuntos de ícones, vou colocar as 3 formatações. E aí, ó, vocês percebem que aqui está 874? Só que por que eu não quero que o valor 874 ele fique verde? Por que eu não quero que esse valor ele fique verde? Porque eu gastei esse dinheiro. E não é uma coisa positiva, é uma coisa negativa. Então eu vou vir em formatação condicional, gerenciar regras, vou clicar aqui nas regras de conjunto de ícones e vou colocar em ordem inversa de ícones. O que significa que, ao invés do maior valor ser verde, o maior valor vai ser vermelho e o menor valor vai ser verde. Quando eu clico em OK, eu aplico. Ok, aqui agora já tá. Então aqui já tá tristeza, ó, no dia 2 do 1 tá vermelho porque infelizmente eu gastei R$ 874. Com o que é que eu gastei esses R$ 874? Com a despesa fixa. Qual tipo de despesa fixa que foi? Com animais de estimação, com meu cachorro, por exemplo. Em que tipo que eu gastei esse valor? Em depósito. Então eu paguei R$ 874 em depósito com animais de estimação. Esse foi o valor que eu gastei. Então essa formatação condicional aqui, ela vai estar mais bonitinha desse jeito, beleza? Essa mesma formatação condicional, eu vou poder utilizar ela nas colunas abaixo de despesa. Aqui, ó, vou poder usar ela aqui, vou poder usar ela aqui, eu vou poder usar ela aqui, 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 em todas essas aqui. Então eu só estou clicando, eu vou poder selecionar em todas essas. Se eu fazer isso aqui, pessoal, vai dar errado. Sabe por que vai dar errado? Porque a formatação condicional ela está entendendo todo esse grupo de intervalo. E eu quero que ele entenda todo esse grupo de intervalo? Eu quero que ele leve em consideração todo esse grupo de intervalo? Não. Então vou dar o Ctrl Z. Eu só quero que ele leve em consideração um grupo de intervalo da linha, simplesmente dessa linha aqui. Então eu quero que ele leve em consideração simplesmente essa linha. Então eu quero selecionar somente a linha. Pronto. Só a linha, ó. Só a linha. E aqui formato de saída, só a linha também. Pronto. Então eu já criei uma formatação condicional em todas as despesas. Agora eu vou utilizar a formatação condicional de entrada em todas as receitas. Vou clicar 2 vezes no pincel. Opa, clico 2 vezes no pincel para eu poder usar ele mais de uma vez. Cliquei, cliquei, cliquei. Então, ó, estou formatando. Estou criando a formatação. Beleza? Toda essa formatação aqui, ela está funcionando. Estou criando essa formatação aqui, uma por uma. Então pronto, já criei a formatação, já formatou, já consegui criar essa formatação que fica bem bacana. Então já criei a formatação aqui condicional. E aí eu já tenho um visual tanto numérico quanto de formatação condicional. Então aqui por enquanto ainda não está bonitinho porque a gente ainda não mexeu no visual dessa tabela, a gente não mexeu no visual dessa planilha, mas já usamos as formatações condicionais aqui, ok? A gente já conseguiu utilizar uma formatação condicional legal aqui. E aí agora a gente vai começar a mexer um pouquinho no visual da minha tabela. Essa data aqui, pessoal, ela está um pouquinho distante. Essa data aqui do dia 1, ela está um pouquinho distante. O que eu posso fazer com ela? Uma parada interessante. O que eu posso fazer com ela? Eu posso copiar ela e jogar ela aqui também. Por quê? Se eu jogar ela aqui também, eu vou ter essa informação sem precisar subir lá em cima, sem precisar ir lá em cima. Eu vou ter a informação em todas as colunas. Ó, pra você ver que interessante. Já copiei a data e joguei aqui. Então pronto, ó. Já ficou uma coisa mais bacana. No registro, no dia 1, eu tive uma entrada de R$ 3.300. Eu não preciso ter ela aqui em cima. Não preciso voltar lá em cima para mim conseguir visualizar ela. Eu já tenho essa informação aqui. O que a gente pode fazer aqui agora no visual? Vamos pensar em coisas visuais para utilizar. Eu acho que a gente pode diminuir um pouco esse espaçamento. Beleza. Vai ficar um pouco mais, vai ficar mais legal. Já diminuímos um pouco o espaçamento. Eu acredito que a gente pode tirar as bordas dessa tabela aqui. Então vamos colocar, a gente não vai tirar as bordas, a gente vai colocar as bordas, as cores de linha branca, que aí ela vai ficar como parecendo que não tem borda nenhuma. Então ó, Ctrl T, todas as bordas, é isso. Ctrl T, todas as bordas, Ctrl T, todas as bordas. Então a gente está criando aqui mais visual. Beleza. Então aqui agora, o que a gente vamos mexer no design
do consolidado, que é esse design aqui. O que a gente vai mexer no design consolidado? Vamos adicionar uma caixa de texto. Essa caixa de texto ela vai conter a informação. Uma coisa interessante na caixa de texto, só para vocês terem uma noção. Opa, peraí que alterou ali em cima. Uma coisa interessante aqui, ó. Quando eu clico dentro da caixa de texto, eu realizo uma fórmula igual soma. Para utilizar essa caixa aqui, ele acaba não realizando a soma. Isso da mesma forma quando eu adiciono uma forma em cima, ó. Só para vocês terem uma noção. Quando eu adiciono uma forma. Se eu editar a caixa de texto aqui dessa forma e tentar fazer uma fórmula igual soma, ela não vai funcionar, porque ela só adiciona dentro dela textos. Então o que a gente vai precisar realizar aqui dentro? A gente vai precisar realizar um cabeçalho da receita e despesa, só que aqui dentro a informação dela vai ser em caixa de texto mesmo. Aqui dentro a gente vai continuar tendo a informação em célula. Então o que eu vou pegar? Eu não vou usar caixa de texto, eu vou usar uma forma. A forma que eu vou utilizar pode ser essa forma aqui. E essa forma a gente vai editar o texto dela. Vai ser receita. Eu vou copiar, colar. E a outra vai ser despesa. Vamos crescer um pouquinho. E aí eu vou copiar e colar. E a outra vai ser saída. Beleza? Então onde que ela vai ficar? Eu vou colocar aqui, ó, a saída aqui. Não, viajei. Receita, despesa e saldo. Ok? Então aqui em receita eu vou colocar ela aqui. Despesa eu vou colocar aqui no meio. Vou dar um espaçamento entre elas de basicamente duas colunas. E depois eu vou colocar aqui o saldo. Não quero que elas fiquem tão perto uma da outra. E agora eu vou fazer o alinhamento delas. Seleciono as três apertando o Ctrl e a tecla, o botão esquerdo do mouse. Vou em alinhar a parte superior, distribuir na horizontal. Então elas já estão alinhadas. E agora eu vou mexer em todas elas. Então aqui eu vou colocar uma cor azul. Vou colocar um contorno branco. Vou colocar um efeito de forma com sombra aqui embaixo. Deixa eu caçar uma sombra legal. Vou colocar uma sombra que vai ficar... Essa sombra ele está muito distante. Essa aqui ficou uma sombra legal. Eu vou colocar um brilho com azul mais escuro. Pronto, esse brilho ficou legal. E a letra dela também eu vou alterar. Receita, despesa e saldo. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir uma coluna, porque eu quero que ela fique um pouquinho flutuante. E agora eu vou apagar essa informação aqui. Porque essa informação aqui a gente vai colocar debaixo desses conjuntinhos. Vamos inserir mais uma linha aqui. Inserir a linha. A receita a gente vai crescer um pouquinho o tamanho dela. O tamanho desse formato. Vou pintar aqui. Só para mim conseguir alinhar ela bacaninha. Alinhei bacana. Vou crescer aqui um pouquinho. Vou crescer para cá um pouquinho. Porque eu não quero que ela saia dessa coluna. Eu quero que ela fique dentro da coluna. Ok, já ficou dentro da coluna. Agora aqui, pessoal, eu vou conseguir colocar... Ó, eu posso até mesclar e centralizar. Eu vou conseguir colocar a informação de receita. Igual soma. O valor que vai ser somado. Pronto. O valor que está sendo somado. Vou subir ele um pouquinho. Vou centralizar ele. Vou deixar um pouquinho a receita um pouquinho mais para cima. E agora eu vou mexer nessa guia aqui. Vamos só voltar ela para a coluna branca que ela era. Beleza, coluna branca. E agora que eu já tenho uma informação. Vamos colocar uma borda dentro dela, dentro dessa coluna. Cor da linha, pode ser uma linha azul. Vou colocar todas as bordas. Borda superior espessa, melhor. Não, todas as bordas acho que fica mais interessante. Então aqui, ó, eu já tenho a receita e a receita é essa informação aqui. Beleza? Essa informação é a receita. Ficou um pouquinho grande, então eu vou diminuir a altura dessa coluna. Eu quero que ela não fique tão grande assim. Então ali eu posso diminuir essa altura, ó. Pronto. Acho que desse tamanho tá legal. Vamos tirar essa borda. A borda não ficou legal. Então beleza, ó. Receita. E aqui tem a soma dessa receita. Fechou?
Agora aqui na mesma coisa a gente vai fazer em despesa, só vou centralizar elas, alinhar a parte superior, vou só centralizar. Aqui eu vou copiar esse formato e vou colocar aqui também, vou copiar esse formato e vou colocar aqui também, ok? E agora o tamanho dele eu vou aumentar também de acordo com a coluna. A coluna D tem um tamanho de 103, a coluna G também tem um tamanho de 103, então vai ficar legal. Eu vou mexer aqui, ó, para não ficar diferente um objeto do outro, eu vou clicar neles e aqui eu vou adicionar o tamanho deles manualmente. Tamanho 0,9 tá legal e a largura deles eu vou colocar 2,6 tá legal. Agora eu vou distribuir na horizontal, pronto. Acabei de distribuir ela aqui na horizontal. Vou ter que distribuir manual mesmo. O importante é que elas tenham o mesmo tamanho. Não vou mais distribuir na horizontal porque eu quero que fique dentro. Então aqui visualmente eu já consigo ver quando ela está dentro ou não. Saiu demais. Quando é assim, ó, que vocês tiverem, vocês podem ir clicar com o teclado, ó. Que com o teclado você controla ela melhor. Olha lá, ó. Com o teclado eu controlo ela melhor. Ok, ficou dentro certinho. Ficou certinho. Ficou certinho. Agora eu vou ajustar a altura dela de novo, a altura dessa forma de novo. Alinhar a parte superior, pronto, já ajustei. E agora a despesa eu vou fazer a soma, igual soma da saída. Dou um Enter, pronto. E saldo vai ser igual a receita menos a despesa, pronto. Ali eu já tenho o saldo. Agora a gente vai colocar aqui em branco. Essa cor aqui da receita eu vou deixar ela verde. Vou colocar ela em negrito. Aqui eu vou deixar branco. A despesa eu vou colocar em vermelho. Vou colocar em negrito. E o saldo eu vou fazer uma formatação condicional. Olha que interessante. No saldo eu deixei aqui automático e aqui sem preenchimento, porque eu vou fazer uma formatação condicional. Qual que é essa formatação condicional? Se o número for maior do que 0, se ele for maior do que 0, eu quero que ele fique com preenchimento verde. Não, sem preenchimento, sem cores. Eu quero que a cor dele fique uma cor negrita verde. Se for maior que 0. Se realçar regras, formatação condicional, realçar regras das células. Se ele for menor, deixa eu só ver se a aula... 3 minutos ainda. Se ele for menor do que 0, se ele for menor ou igual a 0, vamos até mudar a célula, vou até mudar a formatação, ó, gerenciar. Aqui não é se for maior que 0, esse aqui é se for maior que 0. Se ele for maior que 0, verde. Agora a próxima regra que a gente vai colocar dentro dele é se ele for menor ou igual. Então, para mim fazer essa célula maior ou igual, eu vou em mais regras. Aqui tem valor da célula, que é a opção que eu estou colocando. Menor ou igual a. Se ele for menor ou igual a 0, eu vou formatar ele da maneira negrito, vermelho escuro. E aí vai ser negrito, vermelho escuro, ok. Então perceba que o saldo aqui, ele está ficando verde porque... Esse aqui eu vou colocar em negrito manual. Ele está ficando verde porque o valor está maior, mas vamos dar uma modificada aqui, ó. Lembra que a gente pode colocar um mais e um menos depois da receita? Vamos colocar aqui um menos 5.000, menos 6.000. E agora ele ficou vermelho. Então, ó, manualmente, bem visual, eu já estou conseguindo ver o meu saldo negativo. Lembrando que essa não é a receita real. Vou mudar ela aqui. Opa! Então, galera, olha para você ver onde a gente já está chegando. Eu já tenho um menu caixa, onde eu lanço todas as minhas informações, onde eu posso ir para a coluna janeiro, onde eu tenho todas as informações consolidadas com a data delas. E agora aqui em cima eu já tenho o total da guia janeiro. Que eu já tenho o total da guia janeiro. Tem uma coisa que eu acho que está faltando aqui nessa guia janeiro. Vamos chegar esse botãozinho um pouquinho para o lado. Depois a gente deixa ele mais bonitinho, num lugar melhor. O que está faltando aqui? Eu vou inserir uma caixa de texto. Aqui do lado, bem aqui em cima mesmo, aqui no canto. Deixa eu colocar ela bem encostadinha. Essa caixa de texto, eu vou até descer ela um pouquinho para baixo aqui. E essa caixa de texto vai ser a caixa de texto que eu tenho o nome do mês. Porque eu não vou ter mais aquela guia ali em cima. Eu quero saber o nome do mês dela. E agora eu vou formatar essa caixa de texto. Eu vou colocar ela com preenchimento, ó. Vamos colocar ela com preenchimento ali que a gente já utilizou. Janeiro. Então aqui é meio que um botãozinho janeiro.
Eu vou pegar ela e vou colocar ela bem aqui no cantinho aqui em cima. Calma, calma. Pronto. Então, opa, já tá ficando mais visual. Já tá ficando mais bacana. Aqui essa guia janeiro, eu posso colocar ela com reflexo, né? Eu acho que vai ficar legal, efeito de formas, reflexo. Vou colocar um reflexozinho ali nela. Beleza, já lancei um reflexo ali na fórmula. Essa fórmula, opa, copiei. Essa fórmula aqui, eu acho que eu vou colocar ela um pouquinho mais afastada. Depois a gente vai vendo, depois a gente vai vendo o design como que vai ficar. Será que essa cor aqui azul tá bacana? Porque eu acho que ela pode ser que ela não esteja combinando com o azul da logo. Vamos tentar achar um azul mais, esse azul aqui, vamos tentar ver se ele fica legal. Aquele azul acho que tá mais chamativo. Vamos deixar o azul que tá mais chamativo. Porque essa aqui, como vocês lembram, pessoal, ela é uma imagem. Então essa imagem dela, para mim colorir ela e colocar nesse azul aqui, ela não fica tão legal. Depois a gente vê se muda até essa imagem nossa aí, beleza? Essa imagem que representa a logo da nossa planilha. Mas assim eu acho que tá legal. Então aqui eu já tenho a receita, eu tenho a despesa, eu tenho o saldo. E eu tenho a coluna que é do mês de janeiro. Agora a gente vai finalizar por aqui essa aula. Nessa aula o que a gente aprendeu? Aprendeu a utilizar o Soma Sys, aprendeu a entender como que funciona uma fórmula, como que funciona um travamento e um destravamento e qual que é a estratégia, e a gente aprendeu ainda a deixar bonitinho a nossa tabela. Na próxima aula a gente vai continuar nessa guia aqui, onde a gente vai finalizar a guia janeiro e vai passar para outra guia. No final dessa criação dessa planilha, eu quero ter uma planilha com vocês, onde além de mostrar o dia a dia, eu quero que mostre o anual e eu quero que mostre também o resultado consolidado em gráficos. Eu quero ver gráficos nessa planilha. Fechou? Então fiquem com Deus, estou enviando o link aí para vocês dessa planilha, para vocês já terem uma noção do que está acontecendo e poderem estudar melhor. Ok?